refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel. Começando mais um programa Papo Teológico aí. E hoje aí estamos aí com nossos grandes amigos aí, Guilherme e Patrick. Boa noite, Patrick. Muito boa noite aí a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. Mais uma segunda-feira, mais um Papo Teológico. Muito boa noite, Maicon. Boa noite, Guilherme. E, né, hoje o tema do Papo Teológico aí, pra quem tá no Facebook aí já tá vendo, o tema de hoje é a importância da oração. Por que devemos orar? Afinal de contas, se Deus sabe tudo, por que a gente deveria falar pra Ele algo que Ele já sabe, né? A gente vai abordar essas questões hoje no Papo Teológico. Guilherme Amaral, muito boa noite, o cara da informação aí que tá por dentro de todas as assinas aí que tá acontecendo. É isso aí, boa noite, Maicon, boa noite, Patrick, boa noite aos ouvintes do Papo Teológico. Estamos chegando aí mais uma vez no Papo Teológico e hoje, como o Patrick citou, tem uma bastante importante, bastante interessante que é sobre a oração. Hoje um tema mais, digamos que tranquilo, né, perto dos temas que abordamos nas últimas 2 semanas. Tema menos difícil de entender, vamos dizer assim, porque os outros 2 temas foram bem complexos, mas creemos que é um tema com a mesma importância, se não até mais importância, porque a oração é algo que nos conecta com Deus. Então vamos ficar juntos aí, compartilha a nossa live no Facebook. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, já manda mensagem também no WhatsApp. Vamos juntos no nosso Papo Teológico de hoje. É isso aí, então aí vamos falar sobre uma das coisas mais importantes aí na vida cristã, que é o momento de oração, né? Devemos orar, por que devemos orar, qual é a importância de orar, né? Então, se você quiser mandar recados aí, tem nosso WhatsApp aí, 997546922, aí você pode mandar uma mensagem, você pode baixar o aplicativo, pelo próprio aplicativo já tem o link do WhatsApp para você enviar o e-mail, ou melhor dizendo, enviar o WhatsApp, né? E você pode aí avisar, compartilhar a nossa live no Facebook lá, avisar aí você que quer entender um pouquinho mais sobre esse ponto de contato importante da oração. Se liga junto com nós aí, que vai ser um papo muito bacana e com certeza ao final você possa sair aí mais motivado, né, e entendendo ainda mais o porquê devemos orar. E é isso aí então, né? Hoje vamos falar então sobre oração, começando aí pela primeira parte mais opinativa agora, começando pelo Guilherme aí. Guilherme, por que tu acha que a oração é importante?
Porque ela é uma forma de nos conectarmos com Deus. Através da oração a gente coloca às vezes os nossos pedidos, nossos agradecimentos a Deus. Como o Patrick falou, embora ele saiba de tudo, através da oração é um momento que nós já chegamos mais perto dele. Às vezes a gente está sozinho em nosso quarto orando, então estamos orando em conjunto, mas assim estamos falando de uma forma mais íntima com ele. Então é um momento de aproximação, um momento de mais contato com Deus, um contato mais próximo com ele. E eu acho que ela é importante porque ela é uma forma de nos fortalecer também, que às vezes nós estamos fracos, através da oração pedimos forças a Deus e ela nos fortalece, ela nos traz ânimo, quem sabe nos traz uma direção. Então, por isso que a oração para mim é importante. Patrick, opinião assim, introdutória, assim, por que a oração seria importante? A oração, a minha visão de oração é que, na verdade, a oração ela é a base que sustenta o nosso relacionamento com Deus, né? E para nós, né, seria bom se a gente não destruísse, se a gente não minasse essa base, porque, né, afinal, Deus é o nosso Pai, Deus é quem cuida de nós, e sem o relacionamento com Deus aí não tem cristianismo, não tem fé, não tem nada. Então a oração ela é vital, né? Até porque a gente vê vários exemplos de pessoas que oraram no Antigo e no Novo Testamento, tanto que a Bíblia aborda esse tema várias e várias vezes, escrevendo. O próprio Jesus já ensinou os apóstolos e, consequentemente, nós também a orar, né, com a oração do Pai Nosso. Então, ela é algo vital para o nosso relacionamento com Deus e é quase que algo único, né? Porque geralmente em outras religiões, por exemplo, a oração ela é algo mais, digamos assim, mais venerativo, não sei se existe esse verbo, mas vai ele mesmo, venerativo, digamos assim, no qual a pessoa ela adora somente a Deus. E no cristianismo, além de adorarmos a Deus, também temos um relacionamento com Deus, temos uma amizade, um relacionamento paterno com Deus. Então a oração no cristianismo é extremamente vital, ela é importantíssima para o que é a nossa fé e para nos construir, né, como cristãos. É isso aí, né? Eu acho que o principal motivo, a principal evidência que a gente vê a importância da oração, né, é o nosso modelo maior que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele orava. Então, se você pensa em Jesus Cristo sendo o próprio, como nós já falamos aí, né, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, né, a própria essência divina encarnada em pessoas, sendo ele já com toda a plenitude de Deus já dentro dele, se eles separavam horas, e na Bíblia a gente vê vários momentos que a Bíblia fala, e ele se retirou, né, sozinho para orar. Se ele, sendo Jesus, se viu nessa necessidade e nessa importância de orar, o que sobra para nós, seres mortais, se não fizermos essa mesma coisa, né? Ou seja, é interessante, antes de Jesus escolher os apóstolos, ou melhor, antes de começar o ministério dele, ele vai para o deserto orar. Eu vou pegar as mais marcantes. Antes de escolher os apóstolos, ele vai orar. E antes de ser crucificado, ele vai orar. Se Jesus, sendo Deus, encontrou um momento e precisou fazer isso para orar, o porquê que nós achamos que nós possamos fazer a obra de Deus, que nós podemos fazer as coisas e dispensar esse momento sublime, né? Então ali já fica aí o primeiro motivo. E o segundo, como o Patrick falou, né, a oração, e o Guilherme falaram também, é o nosso contato com Deus, né? Deus fala conosco de muitas maneiras. Ele pode falar através até de um jumento, multiforme, como até através de uma mula ele pode falar com nós. Porém, nós só conseguimos ter um relacionamento e falar com Deus através da oração, né? Não tem outro modo de nós relacionarmos. Quem não ora não tem relacionamento com Deus, né? E se nós não temos relacionamento com Deus, nós não conseguimos compreender a sua boa, perfeita, agradável vontade, né? Então, no título introdutório, a importância da oração se baseia por isso aí. É o relacionamento com Deus. E agora vamos aí uma pergunta interessante. Hoje vamos conseguir com perguntas para deixar bem elucidado pro pessoal. Para deixar assim, né? Beleza, entendemos ali que Jesus Cristo orou, então demonstramos sempre. Vamos depois falar do Pai Nosso, né? Um modelo de oração muito importante. A gente vê que Jesus Cristo orou, nós vimos que grandes homens oraram ali, a importância disso. Agora a questão é que às vezes, principalmente novos convertidos se deparam com essa questão e tem essa encontrar. Existe uma forma correta de orar? Né? Existe um padrão, um modo corretinho de oração? Esse dia eu vi no Instagram de um pastor, o cara perguntou se só podemos orar de joelhos ou podemos orar em pé também, né? Então a gente vê que essa não é uma pergunta tão boba para muita gente. Quer começar respondendo? Eu começo. Vou deixar tu começar como comecei no anterior. Tá bom, então a questão é que, na minha opinião, tá? Essa é somente a minha visão específica e pessoalmente. Eu não acho que tenha um certo padrão correto para a oração.
tipo, especificamente. Mas porque, afinal, a gente... No caso, eu estou me referindo aqui às posições, como o Michael falou, sobre orar de joelhos, ou orar sentado, ou em pé, ou algo assim. A gente vê na Bíblia, né, vários casos de pessoas que não oraram necessariamente em um certo padrão ajoelhado, como, por exemplo... Não necessariamente ajoelhado, mas, por exemplo, tem gente que não orou em voz alta, como Ana, né, a mãe de Samuel, se não me engano, ela orou em voz baixa, e mesmo assim Deus a ouviu. Então, para mim, esse é um exemplo de que não existe um padrão correto de posicionamento ou de palavras que tu tenha que usar obrigatoriamente para orar. Mas existem recomendações, tanto que o Pai Nosso, né, é um jeito específico de orar, e eu creio que se for feito de coração, Deus ainda ouve, Deus ainda pode responder. Eu vou fazer até a resposta à pergunta, começando com uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam. Eu ia falar aquela frase do chá, eu não vou falar. Vai. Falou até muito difícil. Essa é muito fácil. Não é essa aí. Quando uma pessoa responde uma pergunta com outra pergunta. É melhor deixa eu ir. Vai lá. Vocês têm algum protocolo específico para falar com o pai de vocês? Boa pergunta. Para aqueles que identificam como filho, né? Aí tem que conhecer que Deus é pai. Vocês têm algum protocolo específico para isso? Então, Deus como nosso pai, como alguém que é tão próximo nosso, alguém que tem uma relação tão próxima com a gente, acho que não precisa de protocolo. Claro que a gente, como o Patrick falou, a gente segue algumas tradições por questão cultural, mas não necessariamente tem que ter um protocolo. Você, quem sabe, tá na rua com fonezinho de ouvido, você pode estar falando com Deus em espírito. Como o Patrick falou, nem todos na Bíblia oraram em voz alta. Eu usei esse exemplo mais prático para ficar se fácil de entender. Mas na palavra não há nenhum local que diga que tenhamos que ter um protocolo específico para orar. Temos que ter exatamente um protocolo que tem que ser assim, 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 com as palavras assim. Se não for assim, Deus não vai receber. Não. Como a gente disse, nosso Deus é um Deus multiforme. E com isso ele consegue reconhecer a nossa oração, independente de como ela seja uma oração sincera, com o nosso coração dobrado a ele, ela com certeza vai chegar aos céus, independente de protocolo ou não. É importante, para explicar até a forma de orar, importante definir o que é oração, né? Oração é se comunicar com Deus, né? É se dirigir, se falar a Deus. Isso você pode fazer em qualquer momento. O que não significa que não haja ocasiões e momentos melhores para orar, né? Como tu mesmo usou o exemplo de conversar com o pai, né? Há coisas que não vai chegar com o pai no meio do serviço dele lá, no meio de um monte de gente lá e ficar pedindo, não. Tu vai geralmente escolher um momento mais tranquilo para algumas coisas poderem conversar. Então, né, Jesus, né, orienta, por exemplo, né, quando fala aos fariseus, olha, você vai orar, entra na porta do seu quarto e ora em Deus em secreto. Né? E Jesus muitas vezes preferia se retirar para orar, né, sozinho, porque a oração ela vai depender muito de pessoa para pessoa, e você às vezes precisa, não é só nesse momento que você ora, mas é muito importante com você que ora ter o seu momento a sós com Deus, né? O seu momento onde você vai conseguir, porque a questão da oração é você conseguir se desligar, e essa é a grande dificuldade no mundo de hoje, nós temos um celular o tempo inteiro ali, né? Conseguir se desligar de tudo ao seu redor para você conseguir se conectar e se concentrar numa oração e não ser uma oração quase despejada que você nem sabe o que você está falando, né? Porque você está preocupado com se o telefone vai tocar, né? Se alguém vai chegar. Então, esse momento muitas vezes, né, no secreto, né, que diz a música lá da Gabriela Rocha, né? Esse momento de você entrar no secreto com Deus, ele é muito importante, muito embora não seja o único modo de falar com Deus. Essa que é a grande diferença, né? Porque se você está num dia muito corrido e você não vai ter esse momento, né? Você pode orar em qualquer momento, caminhando, no trem, no ônibus, no avião, enfim, tomando banho, né? Já pensar no banho, pensa em tanta coisa na vida, né? Você pode orar no banho também, como né? a gente falou, não é um protocolo que exatamente é específico, que é obrigatório. Isso é uma recomendação que Jesus deixou e a gente é necessário fazer isso. Mas como o Michael disse, se você não tem tempo, às vezes, acontecer situações de trabalho, de estudo e faz isso, faz aquilo, a gente não tem tempo. É normal numa sociedade tão corrida quanto essa, mas é importante que a gente sempre seja conectado com Deus, independente de protocolo. Acho que isso é um ponto importante, que as pessoas acham que eu preciso estar no lugar X. Gente, nosso Deus, ele está em todo local, ele é um Deus. Eu nunca esqueço onipotente, onipresente. Um ex-satanista falava, né, que ele dizia, cara,
no satanismo, para você chamar o capeta lá, é necessário pentagrama, tem que apontar pro lugar certo, tem que ser na hora certa, tem que botar o bicho correto, senão o homem não vem lá. Disse, é uma parnafenalha de coisa para conseguir chamar o cão lá, né? Ele disse assim, ó. E quando eu fui pro cristianismo, eu tive dificuldade de conseguir entender que a oração, ela é muito mais simples, né? Porque em alguma, como diz, né? Para chamar algumas entidades, é 1001 protocolos para conseguir falar com aquela entidade, enquanto para Deus, né, basta você clamar, basta você orar, basta você chamar, independente, não há regra, não há protocolo, não há posição certa de joelho em pé, basta você com o coração, obviamente, né, entregue, né, clamar por Deus, e ali você conversa com seu pai, conversa com Deus, né, e conversa, né, não é uma oração decorada, né, porque Jesus fala, não fica repetindo coisas, né, converse. Fale o que você está Interage. sentindo, abra o seu coração. Michael, a gente tem algumas participações aqui no Facebook. Vocês Diga. querem seguir? Não, porque eu tô com outra tela aqui, eu não vi qual é. Pode vamos lá. falar. O Júlio Alcione perguntou qual é a frase do Chaves. Eu sei que a gente sabe totalmente do protocolo, mas qual é a frase do Chaves? Vocês querem saber? Que somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Exatamente, então aí, ó. Tá tudo tranquilo, tudo em casa. Seguindo, a Ana Carolina participou com a gente, botou aí, ó. Boa noite, galera, programa top, botou algumas palminhas, obrigado, Aninha, pela audiência. E a Amanda também, que estava aqui há pouco tempo junto com a Natália e com a Ana, fazendo o Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina. Colocou aí também, boa noite, pessoal, e várias palminhas. Continue participando, comente aí suas dúvidas, suas questões. Inclusive, se você quer saber mais frases do Chaves, não, brincadeira. Mas comente, continue participando conosco do nosso Papo Teológico hoje, com o tema sobre a importância da oração. Vamos lá, Mike, vamos E seguir. agora me perdi até onde é que eu tava falando ali do... Ah, tá, que não há protocolo para orar, Exato, né? Então isso é importante, né? A conversa, essa conversa com Deus ser livre, né? E ser espontânea. Exatamente, né? E uma coisa interessante ali, né? Alguém aí falou, não lembro qual dos dois falou, sobre um lugar específico para orar, né? Jesus, na verdade, ele fala mais ou menos sobre isso, né? Quando ele conversa com a mulher samaritana no poço, né? Que ele fala que chegará um dia em que não adorarão a Deus nem em Jerusalém, nem no monte, mas adorarão a Deus em todos os locais da terra, né? Então, Espírito em verdade. Exatamente, em espírito em verdade. Então, não há realmente um local. Tu pode orar para Deus em qualquer local que você quiser, desde que, né, seja de coração, seja aberto. Isso é o princípio mais importante da oração. Que não seja algo forçado, né? Que não seja algo que você está fazendo por obrigação, que você tá... É alguma conversa com seu pai, então você vai, quem sabe, desabafar. Se teve um dia difícil, você vai desabafar. Se você teve um dia de bênção, você vai agradecer, você vai falar com ele, vai dizer, olha só o que aconteceu comigo, que bom isso aqui, você vai agradecer. Então, isso é oração. Não é algo protocolar, ou só quando você está passando por dificuldade, ou só quando você quer alguma coisa. Aí a brisa aquela coisa, não, eu vou orar. Não, gente, oração tem que ser uma constante. É algo normal, natural, é que quando o sapato aperta, a gente ora mais, né? Mas Isso a é oração- algo, não deveria ser regra, mas é oração- algo que geralmente acontece, né? Mas essa oração mais constante, ela deveria ser algo mais frequente na nossa vida. Deveria ser algo que nós fazemos todos os dias. É que oração, ela é uma disciplina que a gente tem que ter, porque a nossa carne, ela não gosta de orar, né? A gente não gosta de se dispor esse momento de oração, porque ela... Bom, enfim, ela conflita com o nosso desejo de estar fazendo outra coisa, Por né? natureza, o homem não busca Deus. E ela requer, e a oração, ela te coloca de joelhos, né? Ainda que figurativamente ou realmente de joelhos, ela te coloca diante de Deus. E ela te traz te colocar e se colocar à disposição de Deus. Né? Um livro sobre oração, eu vou citar a frase aqui, diz assim, ó. A natureza humana quer velejar, ou melhor, a oração é um trabalho espiritual e a natureza humana não gosta de trabalhos árduos, né? Então esse é o primeiro ponto. O ser humano não gosta de passar trabalho, ele gosta de procurar o modo mais cômodo, melhor dizendo. Então a oração é um trabalho espiritual e a natureza humana não gosta do árduo trabalho espiritual. A natureza humana, ela quer velejar até o céu com uma brisa suave e um mar calmo, sem sobressaltos. A oração é um trabalho que traz humildade. Ela avilta o intelecto e o orgulho, né? Crucifica a vanglória e sinaliza nossa ruína espiritual. E tudo isso é difícil para a carne e sangue suportarem. É mais fácil não orar do que suportar tais coisas. Então chegamos a um dos males
clamorosos destes tempos, talvez de todos os tempos, pouca ou nenhuma oração. Desses dois males, talvez a pouca oração seja pior do que oração nenhuma. Pouca oração é uma espécie de faz de conta, um salvo-conduto para a consciência, uma farsa e uma ilusão, né? M. Bonds aqui, né? O poder da oração. Ele diz isso. Então ele vai dizer, a nossa natureza humana ela não vai querer orar, porque ela não vai querer se subjugar a esse momento, muitas vezes, de se colocar diante de Deus, se humilhar, de louvar, de adorar, de expor as suas fraquezas, né? E ali ela vai acabar com o teu orgulho, com a tua vanglória, porque você vai ver que você não é nada. E ele faz uma comparação interessante, né? Pouca oração, nenhuma oração, né? Ele faz essa crítica, né? Talvez a pouca oração ela acaba nos iludindo. A gente vai lá assim, muito obrigado, Pai, mãe, pelo dia que foi, amém, mãe, te amo, amém. Você faz aquela oração rápida só pra dizer, eu orei pelo menos hoje, né? Então assim, tu acaba te enganando a ti mesmo, né? Então, Porque tu realmente não orou, só balbuciou palavras ao vento que quem sabe nem chegaram a Deus. E nessa questão de orar, poderia dizer, mas então existe um modelo correto de orar? Bom, existe um modo como Jesus Cristo nos ensinou, né? Se alguém puder abrir ali em Mateus 7 ali, acho que é mais ou menos. Mateus 6, 9. Isso, por aí. Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o vosso nome. E os discípulos perguntam para Jesus, né? Senhor, nos ensina a orar. Olha só que legal, né? Os discípulos se preocuparam em olhar para Jesus, olha, ensina-nos a orar, que a gente não sabe como é que ora. Né? E ele vai, não, pode ler, Guilherme, lê todo o Pai Nosso, a gente vai dando um comentadinho nessa oração aí. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só, a gente falou antes que a oração pode ser feita de vários modos. A gente disse que uma das importantes orações é você se reclusar sozinho um pouco, e ter aquele momento a sós com Deus, seu secreto. Mas a oração do Pai Nosso também nos traz um outro princípio muito importante, a oração coletiva. Porque começa que o Pai é nosso, não é o meu Pai. Né? Então, Pai Nosso, ou seja, há um pressuposto que ele é coletivo. E é interessante que as primeiras frases da oração do Pai Nosso aí é Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade. Até agora, por enquanto, é louvor e adoração a Deus. E a gente tem essa dificuldade na oração. Exaltar o nome de Deus como... A gente já começa metralhando Deus com o que a gente precisa. Eu tive essa luta que eu preciso aqui. Amém, obrigado por tudo, Jesus, amém. A gente entra metralhando Deus com aquilo que a gente precisa ou reclamando, né? E o modelo de oração falta esse princípio de adoração, de reconhecimento que ele é pai, né? E já se pressupõe essa boa relação de filho com pai, né? Que ele é o nosso. E que, clamando que o reino dele venha a ser feito aqui. E que antes de qualquer pedido que eu faça, né? Que seja feita a sua vontade. Assim a terra como é feita no céu. Dependendo do que eu pedir, mesmo que o que eu pedir não seja a tua vontade, que seja feita a tua vontade, se for ao contrário da minha. E isso é outro ponto que é difícil para nós seres humanos. Esse é um princípio que muitas pessoas hoje, quando estão orando, se esquecem, né? Que elas pedem, e Deus não faz. E depois elas se zangam com Deus, que ele é o culpado, né? Mas elas se esquecem que no próprio Pai Nosso tá ali, né? Seja feita a vossa vontade. Então, daqui a pouco a gente vai entrar lá. Em Tiago tem um motivo que isso não acontece, a pessoa tá quase mudando aqui, dizendo, em vez de seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade, assim como eu quero. E pronto. Então, a questão é que se você entende que a oração e o que Deus faz por você é somente da vontade dele, e se ele não fizer também será da vontade dele, você passa a não se zangar mais com Deus, a não culpar mais Deus, porque você entende que agora não é o momento. E aí você entende um outro ponto, que é a questão do não, né? Às vezes que na oração nós vamos orar, nós vamos fazer algum pedido, e às vezes vai vir o não de Deus. E aí nós temos que, como ser humano, ouvir um não é difícil. Às vezes a gente ouve um não e a gente fica, não quero ouvir não. E aí quando você entende a figura de Deus como pai, como o Michael citou antes, qual é o pai que diz não com o filho e fica feliz às vezes? Mas o pai diz não pro filho por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele está negando pro filho naquele momento é melhor, e em algum momento o filho vai ver que aquilo é o melhor. Então por isso que às vezes o não de Deus, inclusive, é algo para nós louvar, porque ele está, quem sabe, nos livrando de algo que não era para ser nosso naquele momento, está nos preparando para, quem sabe, entregar aquilo que a gente até pediu, mas no outro momento, porque hoje nós estamos preparados. Então são questões que, com a oração e com a intimidade, com o tempo com Deus, nós também vamos começando a entender e a compreender cada vez mais. E a primeira parte da oração, ele louva, exalta, reconhece que ele é pai, que o nome dele é santo,
né, a esse princípio de louvor e adoração. E depois, sim, há o pedido. Não é errado pedir em oração. Se você tem o pedido, a oração do Pai Nosso diz, ó, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, né? Nos dê hoje o nosso pão, como leu na versão aí. Né? Então, esse pedido, né, do sustento, do alimento, das nossas provisões, ela é lícita pedir, né? Se a gente não conseguir pedir para o nosso Deus aquilo que nós temos necessidades, não pedir para quem? E o próprio Jesus nos incentiva a orar e pedir, né? Como a viúva importuna lá, que ele dá o exemplo, né? Que pediu até receber, né? O amigo importuno na parábola, né? Que foi lá de noite, ele fala, olha, se vocês pedirem, se vocês que são homens sabem dar coisas quando alguém lhe pede, quem dirá o Pai que está no céu, né? Não nos dará, né, o Espírito Santo se forem pedidos, que é o versículo que ele usa, né? Então, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês não têm pedido nada, peçam, né, em meu nome e será feito, né? Então, essa necessidade de pedir, muitas vezes a gente tem esse dever, esse direito e é bom pedirmos, né? Mas também temos que cuidarmos que é o pão nosso de cada dia, né? Não é o nosso pão nosso do resto da vida e o pão é nosso, né? Ou seja, aí entra o que diz lá em Tiago, não me recordo qual é o versículo, né? Vocês pedis e não recebem porque pedis mal. Pedir coisas para gastar com as suas próprias vaidades e egoísmo, né? Então, o pão é nosso, eu quero o meu pão. Então, meu pão. O meu sustento. Maicon, antes de seguir, a gente tem mais comentários no Facebook. Pode falar. Ali. A Natália Oliveira colocou aqui para a gente um comentário sobre a oração. A oração é a principal conexão entre Deus e nós. Oração é intimidade com Deus. E abaixo colocou, excelente programa, meninos, parabéns, obrigado, Natália, pela tua audiência. E o Marino Oliveira colocou ali uma palminha pra gente, então obrigado pela audiência ao Marino que é pai do nosso amigo Maicon Oliveira. É isso aí, o pai que me fala muito, que ele fica caminhando 7 km dele, ele fica lá conversando com Deus lá, eu acho que ele é meio louco lá. Mas ele aproveita porque ele caminha bastante, aproveita somente de caminhada pra às vezes estar em oração e conversando, né? Michael, eu também eu fazia uma viagem, às vezes, eu trabalhava fora em Saquari há um tempo atrás e no tempo de viagem muitas vezes vinha falando com Deus, ou no pensamento, no caminho, ouvindo louvor, ouvindo uma canção e aí conversando com Deus no caminho, aproveitando aquela viagem, aquele tempo que eu tinha, às vezes levava a minha Bíblia, lia um versículo, fazia alguma coisa pra também aproveitar, como eu disse, nós vivemos uma vida corrida, não vou ser hipócrita e dizer que todo mundo vai ter tempo. Quem sabe tirar ali isso 1, 2 horas, não precisa ter 10 minutos e muito cansado às vezes que você teve um dia. Mas aproveite os momentos durante o dia. Tá lá no seu intervalo do seu serviço, leva um fonezinho de ouvido, bota um louvorzinho ali baixinho, converse com Deus em pensamento, mas com o seu coração aberto, não fazer isso que o Guilherme disse que tem que fazer, não leve a obrigação de fazer. Faça conforme o seu coração for mandar você fazer, conforme Deus for tocando seu coração para fazer. E o Michael falou um negócio legal, vou voltar um pouquinho para trás, Michael, sobre o treinamento na oração, que quando a gente quer fazer algo, o Marino hoje vai caminhar 7 km, ele não começou caminhando 7 km. Ele começou caminhando 1, aí depois ele foi caminhar 2, aí depois ele foi caminhar 5, e hoje ele caminha 7. Quem sabe amanhã depois ele vai caminhar 8, 10, por quê? A gente vai treinando, a gente vai acostumando, o nosso corpo vai acostumando, a gente vai pegando o hábito, e por isso a gente tem que treinar o nosso eu, o nosso corpo, e treinar o nosso espírito, que a gente precisa da oração. Então, é algo que é bem importante. E até falando do Marino, ele colocou mais um comentário aqui também, Maicon, dizendo o seguinte: a oração é tão simples, mas muitos conseguem complicar e colocar regras às pessoas. Isso é aquilo que a gente falou, né? Pra alguém perguntar, por exemplo, se eu posso orar em pé, ou posso orar em pé, ou é só de joelho, é porque de algum modo ela recebeu alguma influência ali de sei lá, se foi ensinada ou recebeu um modo como se estivesse botando empecilhos, né, para orar. Então há uma carga, né, e aí cabe nós ensinarmos ali justamente aqui o objetivo de que ela é simples, né, ela só precisa ser realmente constante, de coração e aberta. Como falou, não, às vezes a questão de tempo, mas também a gente tem que analisar muitas vezes com quanto tempo a gente gasta com tanta besteira, né? Muitas vezes não tiramos às vezes os 10 minutos, 15 para dobrar os joelhos e conversar com Deus, né, e justamente ali matar o nosso eu, a nossa carne. Bom, eu gostaria de estar fazendo uma outra prazerosa, mas eu vou estar aqui, né, me disciplinando, porque essa é a questão. Nós temos que disciplinar o nosso corpo, né, e subjugar ele à vontade de Deus, porque o nosso corpo nunca vai sentir vontade de orar, ele vai sempre querer buscar o pecado, vai sempre buscar a nossa carne, nossos prazeres, mas nós não temos que dizer assim, não, hoje, né, 1 hora eu vou tirar um devocional com Deus, leitura da palavra, leitura, um louvor, e desbota o seu celular no modo avião, né, e agora
ninguém me incomoda, né? Desliga seu telefone, você não precisa estar conectado toda Então. hora. Não vai ser 5 minutos fora... 5 minutos, 10 minutos, meia hora fora do celular que você vai perder a vida. Mas como tu falou, às vezes pra quem não tem um costume de oração, começar a compor, 5 minutos, mas faz esses 5 minutos uns 5 minutos assim, né, maravilhoso, né, assim, de coração, alma, né, de se entregar a Deus, de louvar, de buscar Ele, né, de colocar suas necessidades, né, e falando ali em colocar necessidades, depois ele vai fazer uma coisa importante, que a gente muitas vezes esquece, né, ele fala, perdoa nossas ofensas como perdoamos os que têm nos ofendidos, né. Se lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, né, essa questão de perdão ela é muito necessária. Até daria um outro programa falar sobre só perdão, até fica uma outra pauta aí sobre a importância do perdão. Mas Patrick, tá muito quietinho, Patrick, comenta aí. Na verdade é que a questão ali, vocês falaram sobre digamos assim, as regras, né? É obrigatório fazer isso durante a oração. E outra coisa que muitos acham, que muitos, né, colocam a obrigação, você tem que orar. O que a gente tem que lembrar é que nenhuma obra pode nos garantir a salvação. Ou seja, você não precisa orar para ser salvo, certo? Até porque eu acredito que uma pessoa que não ore muito pode sim ser salva pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo. Mas, né, a oração, digamos assim, ela nos aproxima mais de Deus aqui, enquanto a gente está aqui vivo e presente neste mundo, né? Ela é algo que nos faz experimentar mais de Deus enquanto estamos vivos aqui nessa terra. Então, você tem a opção de preferir não orar, mas, né, a questão é que eu acho difícil um cristão, que é cristão mesmo, Sobreviver sem oração. Sobreviver sem oração, além de não orar pedindo perdão a Deus pelos pecados. Porque a oração não garante a salvação, mas é sempre aquele papel inverso, né? A oração não nos salva, mas um homem, um ser humano salvo, regenerado e alcançado pela graça de Cristo, automaticamente irá desejar uma vida de oração, né? Se ele não deseja essa vida de oração, talvez algo tem que se rever se realmente o Espírito Santo alcançou realmente, porque há um problema meio esquisito aí, né? Poxa, o cara foi salvo, ou falta de disciplina, né? Mas aí é a questão, né? Voltando ao começo, se Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, se viu, ele orava porque ele se via na necessidade de orar e se fortalecer. Se ele precisou orar para fortalecer a sua vida ali como humano, então se nós não fizermos isso, vai ser a nossa ruína espiritual, porque nós não vamos conseguir sobreviver. A obra de Deus não sobrevive sem oração. Os grandes líderes que passaram pelo mundo aqui foram homens de grande oração. Se você estudar a história dos grandes pregadores, Spurgeon, Wesley, né, e tantos outros aí que passaram, eles tinham uma vida muito forte, voltada à oração. Então nenhuma grande obra no passado, nenhum grande avivamento aconteceu sem preceder antes de um grande momento de oração. Então, principalmente para quem está envolvido na obra de Deus, se você faz a obra, se você é um líder ou está envolvido no ministério, se você não ter uma vida de oração, eu sinto informar que o seu ministério vai sucumbir cedo ou tarde, ou ele vai virar carnal. Porque não tem como eu conseguir fazer a vontade de Deus se eu não me coloco. Não tem como, por exemplo, aqui como o Alcione aqui que comanda a rádio. Não tem como eu fazer uma rádio de acordo com a visão do Alcione se eu não converso com ele. Como é que eu vou conseguir fazer o troço andar conforme ele quer se eu não paro para conversar com ele? Então, assim, se você não ora, você não busca a vontade de Deus, se não busca aguçar os seus ouvidos para ouvir Deus, como é que você vai fazer a obra que você diz ser dele se você não conversa com quem é o dono da obra, né? Então, há um problema muito grande aí. E que a gente vê muitos ministérios fracassarem ou no meio do caminho naufragarem, né? Muitas vezes acham que nossa força, que o sucesso do ministério está na força do braço, né? E lê do engano, né? Então esse ponto aí da vida de oração ela é muito importante. E esse primeiro versículo, esse primeiro texto que eu citei ali foi só porque o livro é paulado em cima de paulado, né? Ele vai falar muito sobre ele fala muito a questão da pregação, né? Para quem ensina os pregadores, né? Que precisam estar regados pela oração para que o sermão não seja, né, um sermão morto, né, cheio de inteligência, mas morto porque ele mata as pessoas porque ele não tem vida do Espírito Santo, né? Então, gente, a oração para quem está envolvido na obra, né, para quem é apenas um cristão, digamos assim, que não teve ainda um chamado descoberto para trabalhar com Deus, assim, a oração ela se torna importante para você manter a sua fé, né? E como diz o Patrick, se você daqui a pouco não ora, Deus pela misericórdia, graça, salve e busca. Agora, quem está envolvido na obra, se não regar de oração, aí o inimigo vai
dá-lhe de pau e cacetada em cima, né? É que deixa a brecha, né? A oração, querendo ou não, ela também ajuda a tampar aquela brecha, quer dizer, aquelas áreas aí. Também a oração a gente começa a entender, às vezes, áreas que nós estamos em fraqueza, áreas que Deus também precisa melhorar em nós, e na oração, com a conversa, Deus vai falando conosco, nós vamos nos analisando, vamos orando, Deus vai revelando coisas a nós. E se não houver oração, se não houver a busca ao Espírito Santo, como o Michael disse, as coisas acabam sucumbindo. Nada que é de... O exemplo foi perfeito, Michael. Nenhuma obra, nenhuma empreitada anda se o dono da obra, o patrão, não souber como está acontecendo. Se não souber, precisa fazer isso aqui. Vou fazer do meu jeito porque eu não falei com o patrão, eu quero fazer assim. Tá, mas aí você não está fazendo a obra conforme o patrão queria. Você tá dando um jeito na obra. Pode ser que dê certo, mas vai que naquele seu ponto que você fez do seu jeito a obra deu errado. E aí sucumbiu toda uma obra porque você não falou com o dono da obra. O único problema é que não tem como dar certo porque a nossa natureza ela é caída e inclinada para o mal, né? Então se a gente não for, se o Espírito Santo não estiver na gente guiando pelo caminho certo, se ele deixar nós, automaticamente nós vamos tudo pro lado torto, né? Então já vamos começando a cair antes. É impossível dar certo. Nós vamos com o intervalo comercial e na volta vamos fazer algumas perguntinhas, talvez um pouquinho mais aí problemáticas aí para tentar resolver algumas questões. Então, vamos de comercial e já nós voltamos. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Oficina de Chapeação e Pintura do Adilson, com reparação de para-choques. Possuímos cadastros com seguradoras e aceitamos diversos cartões. Estamos na rua Pontes Filho, 675, bairro Prado, em Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99737 8271 ou 98413 7353. Venha fazer seu orçamento. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa. Estamos dando sequência 12 cultos para 12 meses de vitórias. Nesta terça-feira, às 20 horas, será representado o mês de junho. Na quarta-feira, às 15 horas, a grande oração representando o mês de julho. E na sexta-feira, às 20 horas, representando o mês de agosto. E no domingo, nesse domingo, às 19 horas, representará o mês de setembro, mês da esperança, mês da primavera, mês das flores. 12 cultos para 12 meses de vitórias. 2021 é o ano do céu aberto, o ano onde Deus vai responder o seu projeto. Nosso endereço, Avenida 20 de Setembro, Catedral do Deus Vivo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sede em Taquari. Nossa igreja é ampla, ela é grande, higienizada e acompanha todos os protocolos governamentais. Esperamos você. Deus abençoe a sua vida. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número
número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão. Rodovia Leixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, estamos de volta aí com o Papo Teológico, hoje falando sobre a oração, a importância da oração na nossa vida aí, né, o que ela significa. E agora umas perguntinhas aí, mais cabeça aí pra resolver. A primeira pergunta é $1 milhão, né, que foi até mencionado no começo. Se Deus sabe todas as coisas, sabe o que a gente sente, como diz lá em Salmo 39, Ele sabe até o que nós vamos falar antes mesmo de nós dissermos, né, por que orar, ou mais especificamente, por que pedir algo se Deus já sabe o que a gente vai pedir? Deixar pro Guilherme responder essa primeiro. E com isso a gente consegue chegar mais pertinho de Deus. Patrick. Cara, eu acho que nós precisamos... Primeiro, né, a questão é que não é só para deixar Deus sabendo que a gente precisa, mas também... como a gente vê no próprio exemplo do Pai Nosso, é uma adoração a Deus. Além do mais, nós vemos exemplos de pessoas que aparentemente, não sei se foi isso que aconteceu mesmo, mas que aparentemente conversaram com Deus ou fizeram uma oração e, entre aspas, mudaram a opinião dele, né? Entre aspas, entre muitas aspas, na verdade, porque tem toda uma controvérsia ao redor se Deus pode mudar de ideia sobre alguma coisa ou não. Mas, a questão é que nós ainda precisamos, né, oração, além de ser os nossos pedidos e mais, a gente também adora Deus, a gente venera Deus e é uma base, né, um requerimento para qualquer tipo de relacionamento, né, com seu namorado, esposa, amigos, pais... Qualquer pessoa, você tem que conversar com a pessoa para continuar com um relacionamento com essa pessoa. Se não tiver conversa, aí você se afasta, a amizade, ou o casamento, ou o namoro, ou sei lá o que, morre e, né? Vai tudo pro brejo, né? E aí vai tudo pro brejo. Então, é necessário sim uma oração. E mesmo que Deus já saiba, a gente ainda, não sei, ainda é a ordem que a gente diga numa oração que a gente precisa para Deus. Deus disse que é pra gente dizer para Ele o que a gente precisa. Além de ser um bom trabalho terapêutico, né, você falar, desembuchar, né, tocar para fora o que você precisa,
justamente ela requer esse desejo de filho, né? De poder expressar ao pai o que ele pede. E tem outra questão que Jesus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, não, então vocês podem pedir e tudo será feito em meu nome. A grande questão de pedir a Deus é nós, na oração, poder entendermos qual é a vontade de Deus, né? E ali pedir de acordo com aquilo que é. E aí, para responder essa pergunta, assim, não, por que pedir algo que Deus já sabe o que é, eu vou deixar com o John Wesley, fala no seu livro O Sermão do Monte, a seguinte explicação: o objetivo da sua oração não é informar Deus como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar, é para pensar no sentido de seus desejos mais profundos. É para dar a você um senso de contínua dependência dele. É para reforçar em sua mente que só ele é capaz de suprir as suas necessidades. Não é tanto para mover Deus como que sempre está mais pronto a dar do que você está pronto a pedir. É para mover você. É para deixar desejoso e disposto a receber as boas coisas que ele preparou para você. Então a oração, na verdade, o fato de nós pedirmos é mais por nossa causa de poder nos movermos em direção a Deus do que ele se mover em direção a nós. E a outra pergunta, já emendando nessa, que poderia ser: se ao final vai ser feita a vontade de Deus, como diz o Pai Nosso, então o que adianta a gente pedir algo se no final o que vai ser feito igual vai ser o que Deus disse que ia fazer? Aí eu vou até iniciar mais uma vez, porque eu acho que aí também está muito na questão de tu ter um relacionamento com Deus. Que tendo um relacionamento com Deus, você já vai entender mais ou menos qual é a vontade dele para a tua vida. E aí, como o Michael falou, os teus pedidos não vão ser mais baseados naquilo que tu quer, mas sim pensando naquilo que Deus tem para ti. E aí você vai direcionar seus pedidos para que você possa se mover em direção ao propósito, como a palavra diz: dê um passo em minha direção que eu vou dar 2 na direção de vocês. Então, por isso que nós temos que falar a Deus aquilo que a gente quer, mesmo que às vezes Deus vai fazer a vontade dele, porque a gente tem que entender que o propósito e aquilo que Deus tem para nós é algo que nós temos que descobrir. Isso vamos descobrir como? Primeiramente, trabalhando e fazendo as coisas. Segundo, numa vida de oração, onde Deus vai revelando a nós qual é o seu plano para cada um de nós. E isso é muito pessoal e particular de cada um. Pode ser que isso aconteça de uma forma para mim, aconteça de outra forma para o Patrick, aconteça de outra forma para o Michael. E são formas diferentes, não tem como dizer, não há nada errado nisso, porque nosso Deus é um Deus multiforme, que ele se manifesta de diversas formas, ele fala de diversas maneiras, e por isso que nós temos que sim, mesmo que a gente faça o pedido sabendo que não vai acontecer, temos que tentar pedir não para aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que a gente vai conseguir fazer, aquilo que Deus tem para nós. Patrick? Olha, cara, eu acho que realmente era exatamente isso que eu ia dizer ali sobre essa questão, né? Que é mais algo, a oração é algo mais para nós do que é para Deus, né? Porque além de ter toda essa questão de relacionamento e adoração, como o Michael falou, também é terapêutico, né? A gente se conhecer os nossos problemas, saber os nossos problemas, né? E desembuchar também, assim, soltar para fora, né? A gente expressar isso, a gente falar isso e admitir isso e tentar ver que isso realmente são problemas que a gente precisa resolver eles. Muitas vezes são problemas muito sérios, né? Algumas vezes são problemas não tão importantes assim, mas a gente tem que expressar isso para fora, porque senão, se a gente ficar guardando tudo para dentro, a gente acaba desenvolvendo algum problema muito maior, né, do que aquele que a gente não expressou antes. Então, para Deus, isso eu acho que é exatamente por isso que Deus pediu, né, ordenou, ou como queira chamar, que a gente deva orar, que a gente tenha que se comunicar com Ele, né, porque não é necessariamente mais algo para Ele saber, como o próprio John Wesley, né, falou ali no livro, mas é algo para nós mesmos, para nós nos conhecermos, para nós conhecermos nossos problemas e possivelmente até conhecermos mais ao próprio Deus. A oração, quando a gente pede algo, e aí está a grande questão, que o Guilherme falou muito bem, de começarmos a ter uma intimidade com Deus, que a gente vai começar a orar de acordo com o que Deus quer, porque ali a pergunta é, muita gente cai do cavalo, tá, mas Jesus falou que tudo que pedires em meu nome, né, vai acontecer. Não, ele falou, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, quando nós vamos, as coisas vão começar a acontecer se a gente pedir,
se a gente começar a ter uma intimidade com Deus e começar a pedir as coisas conforme Deus queria operar. E aí nós vamos pedir para Ele fazer aquilo que Ele já quer operar através da nossa vida, né? E não simplesmente o empregado. Ou seja, nós vamos estar em constante oração, pedindo, entendendo o que Cristo quer, entendendo quais os sonhos, quais os desejos deles, entendendo a vontade dele, e nossas orações vão começar a ser moldadas de acordo com a vontade dele, né? E muitas vezes vamos pedir e não vamos receber, mas com a oração nós vamos começar a ser humilhados e entendermos o porquê que muitas vezes Deus talvez vai dizer: tu me está me pedindo isso, mas não é isso que eu quero para ti, porque eu quero fazer contigo é isso aqui. Ou às vezes ele vai dizer que sim, vai ouvir a tua oração. Nós temos 2 exemplos de grandes homens que pediram e não foram ouvidos, mas oraram. Um deles foi Paulo. Lá em Coríntios, que ele estava com o famoso espinho na carne, e ele disse que ele orou 3 vezes pedindo para que aquilo fosse tirado dele. E Deus respondeu? Não. Ou seja, ele pediu algo e Deus disse não na oração, mas o que ele confirma? O que a oração fez com ele? Ele entendeu e diz assim, ó: a minha graça te basta, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Ninguém sabe o que é esse espinho de carne, embora muitas suposições, mas fora isso, Paulo nesse momento de oração ele conseguiu ter uma intimidade com Deus, entender que aquilo ali que estava sendo feito ali, ainda que Deus por algum motivo não quis ouvir a oração, porque disse: eu quero que você entenda que a minha graça justamente ela vai se aperfeiçoar, justamente você tendo essa fraqueza. Ele disse: aquele espinho na carne foi colocado nele para que ele não se orgulhasse, né, daquilo que ele tinha visto nos céus, né? Então, né, é algo ali que foi colocado justamente para talvez Paulo dizer: ó, tu não é tão cara assim, não é assim tudo que tu pede recebe, né? Não sabemos, há muitas conjecturas sobre esse ponto, mas o que nós sabemos é que Paulo falou que esse espinho foi colocado por causa das revelações fortes que ele teve, para que ele o orgulho não subisse a cabeça. Exato, o ser humano é tão curioso que a gente quer saber até qual o problema que outro cara teve lá 2000 anos atrás, né? Mas a questão... Estudar estudo científico para qual é espinho na cara. Há muitas suposições. Mas acho que isso daria um papo para outro programa sobre algum outro papo para outro papo teológico. E o outro cara, né, que pediu e não foi atendido foi o próprio Jesus. Porque ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus foi e pediu, e C.S. Lewis ele vai defender, né, no entendimento dele, que Jesus Cristo, ali, na sua condição humana, realmente acreditava, e por algum momento a sua presciência ali foi tirada, e ele realmente acreditava que aquele momento poderia passar, porque não teria sentido pedir algo que ele soubesse ou que não tivesse a menor chance disso acontecer, né? Então Lewis vai dizer assim: Jesus naquele momento como homem, ele acreditou que realmente pedindo ao Pai pudesse ter uma outra opção e aquele cálice não precisasse passar. Aí, porém, Jesus submete à vontade de Deus. Tantas orações Jesus fez na sua vida e o Pai o atendeu. Quando Lázaro, ele fala: Senhor, eu te dou graça porque tu ouve o que me pede. Quando ele multiplicou os pães: Senhor, eu te dou graça porque tu me ouve o que me pede. Mas ali Deus não ouviu o pedido de Jesus. Por quê? Porque aqui a minha vontade ela vai ter que se cumprir contigo morrendo. Mas ele vai orar. E ele vai orar 3 vezes pedindo isso, né? Ou quem sabe ouviu e recebeu um não também, né? Não, ele recebeu não, né? A Bíblia diz que vem um anjo e o confortava, né? Uma vez um pastor disse assim: olha, o anjo, suposando o anjo, ele disse assim: ó, Jesus, não tem outro como passar esse cálice. A humanidade precisa... Então assim, ó, Jesus ele vai pedir, porque ele vai acreditar, provavelmente pudesse ter uma chance de ele sumir desse cálice pela angústia que ele estava passando naquele momento, sabendo que a hora ele estava chegando, mas ele submete à vontade de Deus. E aí tem uma grande diferença, né? Tipo, por exemplo, de um pai, né, que tem um filho, que o pai de certa forma sabe o que o filho ali precisa, mas o pai gosta de ver o filho vir ali e pedir: Pai, eu queria que tu me comprasse isso pra mim, né? Mas há uma diferença muito grande de o filho chegar: Pai, eu quero que tu compre isso pra mim, ponto final. Do que o filho chegar: Pai, eu queria tanto comprar essa bicicleta, mas pai, tu sabe se ela vai ser bom pra mim agora ou não, né? Então faça, mas é melhor do que o filho simplesmente não falar nada. E o pai não diz: faz o que tu tem vontade, pai. Dá uma impressão de distância. Então, quando o filho chega e pede algo pro pai e coloca sobre a sua vontade, ele demonstra: Senhor, pai, o meu desejo é esse. Eu quero que aconteça assim. Mas eu também sei que tu é muito maior. E muita gente diz: isso é falta de fé. Tu fala da vontade de Deus porque não tem fé. Não. Eu tenho fé que Deus pode me dar essa bênção que eu estou precisando. Mas eu também sei que ele é Deus suficiente para saber se isso é realmente na soberania dele, o que é o melhor para mim, né? Então, essa oração de pedir para Deus, né? E como o Patrick gosta de se estressa demais, o declarar, né? Eu determino, né? De certa forma, ela não é uma oração cristã, né? Porque tu tá colocando Deus contra a parede em algo que ele não está nunca contra a parede, né? Então, a oração correta é você
colocar-se a sua vontade debaixo da vontade de Deus, porque ele não é Deus, não é nosso empregado, e muitas vezes o problema justamente é quando Deus ouve o que nós pedimos por nossa obrigação. Ele fala, então tu quer? Que nem o pai, é que nem a criança birrenta com o pai. Eu quero. Ah, então tu quer, então vai te dar. Toma. Só que muitas aí vezes depois, não é do ó, jeito que tu puf, quer. Aí assim, ó. quer uma bicicleta agora, então vai lá, pega a bicicleta, primeira curva, se quebra todo, quebra um braço, quebra uma perna, não sabe andar de bicicleta ainda. Né? Aí a gente vai olhar assim como quem diz assim, tá, agora tu entende porque eu não acreditei isso antes? Quando Deus faz isso, tem que dar glória a Deus, que Deus corrigiu a criança, pra quando o Nai nem fala isso depois, né? E o cara fica a sua própria sorte. E Mas essa é a questão de orar e de colocar diante da vontade de Deus. Você coloca a sua vontade, você coloca o seu desejo, você coloca os seus sonhos, seus projetos. Eu queria que esse ano fosse assim, Deus, eu queria namorar, eu queria casar, eu queria construir uma casa, eu queria com um emprego naquela vaga, né, naquele modo, mas seja feita a tua vontade, porque isso é o que eu quero e o meu querer é limitado. Se tu se alinhar, se a tua vontade se alinha com a minha, eu creio que tu pode realizar isso, né? É bem diferente esse tipo de oração do que simplesmente colocar uma lista de compras pra Deus e eu quero até o final do ano tudo isso aqui, ponto final, né? Deus não é um gênio da lâmpada, né? E Deus não tá ali pra barganhar pra vocês, não tá recebendo oração em troca de devolução de pedidos. Não tá recebendo, quem sabe, às vezes o pessoal fala muito em tem que dar uma coisa pra vocês. Não, Deus não tá aí pra isso. Deus não tá. Não, Deus, que você vai lá no shopping de Deus lá. Eu vou dar isso aqui, eu vou comprar isso aqui. Isso aqui é tal, por exemplo, tem que orar então tantas horas. Que se orar isso aqui, Deus vai me dar isso aqui. Não é assim. Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós. Nossa oração tem que ser, primeiramente, Deus, eu te agradeço pelo que tu fez, vai fazer, eu adoro tu como Deus. E a segunda parte, que seja feita acima de tudo a tua vontade acima da minha, mesmo que às vezes seja algo que eu não queira, mas seja feita a tua vontade sobre Exatamente. a minha. E uma pergunta pra encerrar aqui, pra deixar mais complicado ainda. Patrick, tu que comentou antes. E Deus, será que muda de opinião? Será que Deus muda de opinião? Olha, cara, é que assim, tem dois lados conflitantes, né? Tem uma questão que na Bíblia aparenta que Deus pode mudar, como por exemplo Moisés pedindo a Deus, intercedendo a Deus pelo povo, né, que Deus queria destruir toda Israel e Deus disse que Moisés pediu que não, que tivesse misericórdia, né? Então, e também ao lado de que Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ou seja, ele sabe de tudo e tem poder para fazer tudo. Portanto, seria meio estranho ele mudar de opinião, sendo que ele já sabe que vai mudar de opinião. Então, é algo meio confuso, meio controverso, e que nem eu tenho tanto conhecimento assim, não. Agora eu posso ser polêmico um pouquinho, eu nunca sou polêmico. Vai, Guilherme. Que eu acho que essa questão de Moisés pedir pelo povo, Deus não faz porque ele mudou de opinião. Eu acredito, pelas vendo, de forma bem simples. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele mandou seu filho por misericórdia. Então, quem sabe não foi uma mudança de opinião. Mas sim, através da oração de Moisés com o coração aberto, ele teve misericórdia do povo. E talvez fosse mais um aprendizado para Moisés, exatamente, né? Quem sabe, ou quem sabe fosse até um exercício, assim, um exercício para testar de repente Moisés e fazer com que ele, pedindo e tendo misericórdia para aquele povo, tendo amor por aquele povo, orasse a Deus e aí Deus fizesse aquilo que ele já tinha planejado. Ele só queria que Moisés tomasse uma posição, porque um conceito legal para oração que eu deixei pro finalzinho para não trabalhar no início, que dá pra gente pegar e dividir a palavra em duas partes, que é a parte de orar e a parte de nós agirmos. Não adianta nós ir lá só orar e não fazer nada. E não adianta nós querer fazer tudo sem ter uma oração. São duas coisas que andam distintas. Por isso que a palavra é tão completa. Elas são coisas que caminham juntas. Então por isso que essa questão de Moisés, quem sabe ele queria fazer com que Moisés visse a importância, quem sabe, de interceder por um povo, a um ponto que ele teve orado 3 vezes pelo povo, e aí Deus disse, não, ok, agora que a tua oração foi sincera e tu amou aquele povo de uma forma tão grande, eu estou libertando esse povo, não vou matá-los e vão seguir lá. Essa questão de Deus, na minha opinião, será que a minha oração pode, né, mudar alguma coisa na vontade de Deus? Né? O fato é, a Bíblia mostra inúmeros exemplos que sim, na perspectiva humana, Deus, né, mudou o que ele iria fazer em razão de uma intercessão humana. Gruden vai defender assim, Deus, né, por amor, ele se sujeita a mudar, porque se Deus é Deus, ele pode mudar de opinião, porque ele quer mudar de opinião, mas Deus se sujeita muitas vezes a ouvir e mudar o que ele iria fazer. Por exemplo, Ezequias, que diz, Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer, prepara a casa porque ele vai morrer.
Ezequias se vira para Deus e começa a clamar e chorar e pedir a Deus. O profeta não tinha nem saído do pátio da casa, Deus manda o profeta. Vai lá de volta e diz que não, eu ouvi a oração dele e eu vou deixar ele ver mais. Ou seja, ali aparentemente Deus já tinha determinado algo. Ó, você vai morrer e por intermédio da oração, Deus é comovido, vamos usar essa palavra, a mudar aquilo que ele tinha determinado. A história de Jonas, Deus já disse, Jonas, tu vai lá para Nínive e vai dizer que aquela cidade vai sofrer juízo. E Jonas vai lá, muito reduto, né? Mas ele vai lá e diz, ó, Deus vai castigar de vocês. E o povo se arrepende, se prostra e clama a Deus. E Deus manda para Jonas, Jonas, eu não vou mais matar aquele povo, eu vou agora abençoar. E Jonas fica bravo com Deus por causa disso, né? Como é que tu vai abençoar essa gente? Como é que tu vai ter então assim, misericórdia a gente percebe assim que sim, né? Não tem como negar. Durante a Bíblia, Deus, ele alterou aquilo que aparentemente já tinha determinado por razão da intercessão. Disso eu tiro duas conclusões, né? Que o Gruden fala. Ou Deus, em sua presciência, já tudo planejado, ou Deus, sendo o próprio Deus, ele sim, em algumas coisas ele quer ver se nós vamos pedir, ele vai esperar, de certa forma, uma ação humana para tomar uma decisão, né? Voltamos à história do filho do pai ali, né? Que, o pai sabe até que o guri tá precisando de uma bicicleta, mas também se o guri não pedir, eu também não vou me mover em dar se a pessoa não fazer pelo menos a parte de vir aqui e me pedir aquilo ali que eu acho conveniente. Então, muitas vezes Deus pode deixar essas coisas abertas para que o ser humano também não fique na comodidade, esperar que tudo caia no céu, mas que sim, se move em direção a ele dizendo, Senhor, né? Age assim, numa enfermidade, numa cura, numa situação de desemprego, Senhor, move em direção a isso, altera esse curso, né, se for da tua vontade, para que justamente o ser humano saia da sua zona de conforto, esperar que as coisas aconteçam do automático, e sim, se move em direção a Deus e peça, né, e se Jesus nos manda pedir algo, é porque ele realmente quer que nós pedimos quando estivermos necessitados, para que ele possa, enfim, dar, né, a famosa palavra dos cegos, né, tá, o que tu quer que eu faça por vocês, né, eu quero ver, então tá, então vê. Então assim, justamente porque talvez para Deus lidar com a nossa limitação humana e nossa interação, Deus de certa forma se limita em algumas coisas e deixa em aberto, embora ele não precisasse, mas ele deixa, olha, por exemplo, alguma área X da tua vida, eu vou esperar que tu me peça o que tu quer que eu faça para ele, eu vou analisar, acho que né? isso também até dá para trazer um pouquinho da área mais humana, porque às vezes a gente pensa muito na diferença entre algo que a gente ganha fácil e algo que a gente conquista. Algo que a gente conquista, que a gente vai atrás, que a gente luta, que a gente batalha, que nem eu. Vou trazer um exemplo aqui, ó. O Michael hoje faz um ano que está formado em Direito. Não foi algo que ele ganhou facilmente. Ninguém falou na porta dele e disse assim, não, tu vai ganhar os livrinhos aqui, vai estudar, não, deixa que ele estudar, vou te dar as provas prontas. Não. Ele conquistou, ele foi atrás, ele passou as noites dele estudando, quem sabe ele lutando, saindo do serviço, indo estudar. Foi algo que ele conquistou, que ele foi atrás, que ele se moveu em direção àquilo. E ele, quem sabe, vai dar bem mais valor a isso se ele ganhasse tudo na porta dele de mão beijada. Assim é com Deus, às vezes ele faz as coisas e faz com que ele aparentemente mude de opinião, pra gente, quem sabe, dar um pouco mais de valor também para as coisas, para aquilo que a gente pediu. Pra gente ver que aquilo nós, juntamente da nossa oração, da nossa fé e pela misericórdia de Deus, nós conquistamos. Então aquilo vai se tornar um marco, algo importante, do que se simplesmente Deus falar assim, tá, vou te dar. Tá, já pedi um negócio, não, vou te dar amanhã. Então, fica também um pouco disso. Claro, não é exatamente isso, mas é só de um jeito um pouco mais simples que a gente possa entender o que a gente tá querendo dizer. Pegando teu exemplo, quando eu fiz a minha prova da OAB lá, né, a primeira eu rodei, então assim, obviamente eu vou pegar e falar, Senhor, eu vou fazer prova tal da, Senhor, me ajuda, claro, eu não estudei, né, mas me proporciona poder passar, né, eu quero poder ter esse certificado, eu quero poder terminar minha faculdade e consigo concluir essa OAB. Talvez, será, e eu fui lá e fiz aquela prova, né, de uma forma muito, né, e acabei entrando nas estatísticas menores de conseguir, né, passar não de primeira, mas assim logo no final da faculdade e conseguir ser aprovado. Mas sei lá, daqui a pouco, se eu tivesse feito a prova, Deus, tu que sabe, se quer que eu passar, eu passo, não passar, então vai com a tua força aí, tu acha que tu vai rodar. Então assim, daqui a pouco assim, Deus, ele poderia ou não poderia, mas ele deixa algo aberto, assim, se tu me pedir, eu vou te dar. Agora, se não pedir também, eu não vou deixar por tua conta, né? Então, assim, né, eu queria te passar, mas assim, eu queria que pelo menos me pedisse isso, né? Me pede, pelo menos, que eu vou lá e vou te ajudar. Então, assim, com outros exemplos. Agora, também tem na Bíblia que muitas vezes foi pedido e Deus foi taxativo. Não, eu não vou fazer isso. Como Samuel, por exemplo, intercedendo por Saul, né? Deus chegou por Samuel, para de interceder por Saul, porque eu não vou mais te ouvir. Né? Então, Deus tem coisas que ele é taxativo e ponto final. Pode pedir que eu não vou fazer. Agora, tem coisas que Deus se comove. Se a gente também perceber na Bíblia, às vezes que Deus se comoveu e se arrependeu, entre aspas, né, o termo usado, como o Patrick falou, ou foi tu que falou,
é em relação à misericórdia dele, né? Geralmente é o povo que ele ia matar e ele tem compaixão e não mata. É o povo de Nínive que ele ia matar, ele tem compaixão e não mata, né? Então, assim, geralmente quando Deus acaba atendendo o homem, é porque ele vê também o amor ali, né? E ele acaba cedendo por misericórdia e compaixão, né? Então a gente vê ali o atributo da misericórdia e compaixão de Deus. Não simplesmente mudar por mudar, né? Ah, deu vontade. Não. É porque ele mostra a sua misericórdia, né, e compaixão. Então, assim, eu acredito que Deus pode, né, ser comovido por uma oração sincera em algum determinado. Obviamente, nós também colocamos a vontade dele sobre isso. Não, mas o que está me pedindo vai te abençoar e eu vou estar contigo, eu vou te atender, né? Mas isso requer o quê? Que Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele, que a gente peça, né? Então, se você tem necessidade, se você tem coisas, peça a Ele, coloque diante dele, mas não coloque contra a parede, né? Coloque a vontade dele seja feita, mas colocando qual é a tua. Eu cito aqui o exemplo do Davi, que faz o programa com o Guilherme. De antes de conseguir o emprego dele, na entrevista, ele me manda uma mensagem e fala, eu tenho entrevista tal amanhã, né, e cara, eu queria muito poder começar a trabalhar, queria muito, a empresa é assim, as coisas, eu acho, pra mim isso aí é perfeito, mas sei lá, vai saber se isso é o que Deus quer pra mim, então vamos orar, então ora pra mim aí, pra que Deus possa dar tudo certo, se Deus, né, entender que isso é o melhor, eu quero, então assim, foi legal ali, porque ele mostrou assim que ele tinha vontade, ele queria muito aquele emprego, mas também entendia assim, eu estou vendo a minha limitação, mas se Deus realmente aprova, como diz, eu vou pedir porque eu quero que ele me dê. Então essa daqui a pouco se eu não tivesse pedido, se não tivesse orado, se não tivesse buscado uma intercessão, daqui a pouco não teria nada, né? Então assim, esse papel de nós buscarmos em oração é o que Deus quer que nós tenhamos essa atividade de buscar e clamarmos por Ele. Exatamente, né? E agora, bem breve, um assunto aqui que a gente encostou, assim, esbarrou um pouquinho nele ao longo do programa é as respostas que Deus dá durante uma oração, né? E eu acho que dentro da possibilidade só podem ter 3 respostas que Deus pode dar para a oração de alguém, né? Que seria o sim, o não ou ainda não, o espere, né? O silêncio. O silêncio, né? Momentos que Deus se cala. Então, a questão é que a gente vê exemplos de todas essas 3 respostas através da Bíblia, né? Como o Maicon falou ali, Jesus e Paulo, né, receberam um não de Deus, que Deus não iria, não iria ajudá-los, não iria responder à oração deles. Temos também um sim, né? Como, por exemplo, no caso ali que o Maicon citou do próprio Ezequias, né? Temos também o exemplo da mãe de Samuel, que é a Ana, que eu já mencionei anteriormente, que foi respondida e ela ficou grávida, sim. E o espere, temos, por exemplo, Abraão e Sara, que estavam velhos, né? E Deus concedeu a eles um filho, só que, né, pela impaciência deles, aconteceu todo aquele episódio com Ismael. Então... e também tem a questão do povo de Israel, né, no Egito, que pedia a Deus para libertá-los, e Deus disse, não, ainda não. Tanto que eles ficaram, se eu não me engano, 400 anos cativos no Egito. E só depois desses 400 anos, Deus mandou Moisés para ir lá e tirar eles de lá. Então, a gente vê exemplos de todas essas respostas na Bíblia. Ou seja, às vezes uma delas pode acontecer com nós, até o mesmo não e o espere. O silêncio de Deus talvez é uma resposta mais dura que o ser humano possa ouvir, né? Porque se tu ouve o sim, beleza, é positivo. Se tu ouve o não, beleza, ele já me respondeu e deu não. Mas agora o silêncio de Deus talvez é uma das coisas mais difíceis, né? Não à toa até que o Walter White fez aquela música, né? Momentos que Deus se cala, né? Que o pai até fez um teatro na igreja, interpretando, copiando. Mas realmente, às vezes o exemplo ali de Maria. Maria manda chamar Jesus que Lázaro está doente. E Jesus recebe a notícia antes de Lázaro morrer. E Jesus simplesmente se cala e não vai. E ela fica lá aqueles 4 dias lá. Então, assim, Deus, muitas vezes, ele não vai silenciar. E isso é muito importante na oração, bem lembrado, Patrick. Que na nossa oração a gente precisa saber esperar em Deus. Né? Não é à toa que há diversos salmos que falam esperei em Deus, né? Confiei em Deus. Porque, às vezes, Deus não vai responder. E ele quer justamente a espera. Ninguém que fica perguntando já quer... Ô Guilherme, tu me dá isso aí? Não, assim, não. Muitas vezes o pai vai dizer assim, não, eu vou ficar em silêncio um pouco, eu vou trabalhar, né? Deixa eu ver um pouquinho. Então, deixa eu ver, não, tem Bíblia, dar uma olhadinha. Então é saber esperar em Deus e aguentar o silêncio, né? É como daquela música que eu entrei na formatura, né? No silêncio você me ensinou a seguir em paz sem duvidar, né? Então no silêncio Deus trabalha e nos ensina muita coisa. Então se você ora, se você precisa de uma resposta, de uma direção de Deus,
né, aprenda a ouvir um pouco também, que às vezes a gente pede e não consegue ter normalmente oração para ouvir também Deus falar, que isso é muito importante, né? Exatamente, muitas vezes a gente nem percebe que Deus está dando uma resposta e a gente fica ali todo perdidão, procurando alguma coisa, tentando ouvir, mas não ouve, né? Então, isso acontece, né? Então a gente tem que acalmar os ânimos às vezes, né? Deixar Deus fazer alguma coisa e se ele não... Acalma o coração. E se Deus não responder, você ainda tem que confiar que ele ainda está, ele ainda te vê, ele ainda te ama e ele ainda pode e ainda vai fazer, né? Ele vai te suprir, ele vai te ajudar, vai te sustentar, mas você tem que confiar, e fé não passa disso, né? Uma confiança em Deus, uma certeza, algo que Deus já provou, né? Ele já apresentou que você pode confiar nele, e isso é a fé, né? Que a gente tanto fala e muitos não entendem o que é a fé. A fé mesmo é confiar em Deus, confiar que Deus fará o melhor, né? E numa oração a gente tem que entender isso, tanto que no Pai Nosso, né, a gente já sabe que tem o seja feita a vossa vontade. Então, confiar em Deus, que a vontade dele, apesar da nossa, é melhor, né? E já que ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós. E é isso aí então, né? A oração hoje, já passamos bem o nosso horário, mas esse é o recado final, então fica aí, né? Que você possa, com tudo isso que a gente foi falado hoje, se motivar a orar mais, a buscar mais a Deus, a entender a importância de você se relacionar, conversar com Deus, e tire sempre um tempo, né? Faça durante o seu dia a dia, mas sempre que possível tire um tempo, separe para conversar com Deus, tenha o seu lugar que você possa orar, ler a palavra, ouvir um louvor, porque você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida se você se colocar diante da vontade do nosso Deus. E, gente, obrigado pelo programa, né? E lembrando, nessa semana amanhã tem uma novidade muito interessante, né, Guilherme? Amanhã tem uma live... Live ao vivo. Live ao vivo. Mas tem live ao vivo. Mas antes eu só quero mandar um recadinho aqui. A Rizelda participou com a gente, parabenizando pelo programa aqui, ó. Ótimo assunto, muito interessante. Parabéns, obrigado pela participação da Giselda e a todos que participaram. Mas sim, amanhã, 22 horas, tem o programa Louvor e Adoração com o Júlio Alcione, onde o grupo de jovens e a banda do grupo de jovens da Igreja Contando Glória estará participando e estaremos nós aí de novo. E por coincidência somos nós também. Somos nós. Então estaremos novamente no Louvor e Adoração, conversando um pouquinho com o Júlio Alcione sobre o nosso Ministério de Louvor e também fazendo alguns louvores direto da área externa da Rádio FTK Gospel, nossos jardins da Rádio FTK Gospel, como o Júlio citou. Então amanhã, 22 horas, programa Louvor e Adoração especial, live com o grupo de jovens Geração Forte. É isso aí, fique ligado todas as demais programação da semana aí. Amanhã tem o Guilherme aí com a Hora da Informação, trazendo todas as últimas novidades sobre a chegada da vacina aí aqui no estado. Então você fique ligadinho amanhã ao meio-dia. De manhã tem a Roda de Galpão às 6 horas, né? Quinta-feira tem o Connect aí, Guilherme. Connect vai estar bom quinta-feira, Guilherme. Isso, Connect é um assunto... Falando em oração, né? Vamos falar de uma banda que eu uso muito os seus hinos para orar, né? Então... Não, o Patrick gosta muito dessa banda. Vamos falar sobre... Quinta-feira, Quinta-feira, programa especial sobre a Hillsong, sobre todos esses instrumentos da Hillsong, a Hillsong Worship, que é provavelmente o que o Michael usa muito para orar, e também a Hillsong até o Night vai às vezes. A Young Free, tem, enfim... tudo que tiver a ver com a Hillsong a gente vai trazer aqui no nosso programa quinta-feira, programa super especial, então aí, programa... Vou adorar ouvir esse Connect. Vai estar muito legal, a gente vai falar sobre a história do Ministério da Hillsong e também vamos falar sobre as bandas aí e sobre os louvores, que muitos louvores brasileiros que a gente canta na igreja são vertentes da Hillsong, então vou parar muitos, agora. Mas muitos mesmo. Vou parar agora porque senão falta... Vai dar spoiler daí. Então, quinta-feira, 10 da noite, também espero vocês no Connect. É isso aí, sexta-feira aí temos Frequência Jovem aí, estarei de novo aí, né, falando. Então é isso aí, semana que vem, qual é o assunto semana que vem? Qual é o assunto? É sobre eu não lembro. Eu lembrei durante o programa e agora me esqueci. Eu tenho aqui, eu sei que eu tenho. Semana que... Não, ainda não é. Semana que vem iremos falar sobre a igreja, a importância da congregação, do templo, né? Como se aplica isso a hoje, congregar, a igreja, enfim, todas essas questões que envolvem aí, né? A congregação, né? Que Jesus nos deixou, vamos estar falando semana que vem. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Guilherme, Patrick, se despeçam da galera aí. Uma boa noite a todos aí, até amanhã. E era isso. Pois é, né? Então deixa aí meu boa noite, um abraço aí a todos.
Então, como o Guilherme, vou ser bem breve, igual o Guilherme aqui. Até amanhã, então, no Louvor e Adoração, né? O pessoal da Louvor da GF vai estar aí participando aí, louvando a Deus, obviamente, né? O Louvor da GF, né? Então, estaremos aí louvando a Deus, então fique ligadinho no Louvor e Adoração de amanhã e fique conectado aí na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que vai ter mais um papo teológico aí, como o Maicon falou sobre a questão da igreja. A congregação, né? Então é isso aí, meu boa noite e falou. É isso aí então, boa noite para você, que Deus abençoe sua vida, e agora, como sempre, estaremos aí com alguns hinos mais leves para que você possa exercitar tudo isso que falamos hoje, você possa orar um pouco antes de dormir e conversar com Deus. Uma noite abençoada e uma ótima semana para você, e até a próxima.